E para Deus, irmãos, ninguém está morto. Nós somos um composto de corpo e alma. Nossa alma não morre. O corpo morre, apodrece, mas a alma não morre. Nossa alma é imortal. Em virtude da nossa condição de imagem e semelhança de Deus, nossa alma não morre. Então, irmãos e irmãs, para Deus todos estão vivos. Os nossos irmãos falecidos só estão mortos para nós, em relação a nós que estamos aqui. Para Deus estão vivíssimos. Então, meus irmãos, nosso Senhor, nesse Evangelho, Ele se mostra como Deus da vida e não da morte. Deus quer a vida do ser humano. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e não qualquer vida, não sobreviver, vida em abundância, vida plena. É por isso, de novo, que Jesus nos diz, todo aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida em si mesmo. Na Eucaristia, nós recebemos a vida de Jesus, e Ele vive em nós, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso de maneira especial pela presença da graça na nossa alma, a inabitação da Trindade em nós, e de maneira especialíssima na Santa Comunhão Eucarística. Meus irmãos, na Eucaristia nós consumimos um corpo que já passou pela morte. Jesus morto e ressuscitado é o que nós recebemos na Santa Eucaristia. Pela separação da alma e do corpo, a Eucaristia representa Jesus morto, seu sacrifício na cruz, quando nós temos a consagração. Na consagração do pão e do vinho, corpo e sangue estão separados, significando que o Cordeiro está verdadeiramente morto, porque todo o sangue saía do Cordeiro nos sacrifícios. E depois, no momento do Agnus Dei, no momento do Cordeiro de Deus, que nós cantamos Cordeiro de Deus, nós fracionamos o pão consagrado e colocamos um pedacinho do pão consagrado, que é a carne de Nosso Senhor, dentro do cálice com o sangue de Cristo, simbolizando sacramentalmente a reunião do corpo e do sangue, portanto a ressurreição de Cristo. Misticamente, Nosso Senhor morre e ressuscita cada vez que celebramos a Santa Missa. Ele venceu a morte. A morte não é mais uma tragédia, uma desgraça, porque Ele passou por ela, Ele atravessou a morte por dentro, e ao ressurgir vitorioso, Ele transformou a morte agora para nós em portal para a verdadeira vida. Por isso, irmãos, Jesus diz a Jairo, logo após a morte de sua filhinha, não tenha medo, basta ter fé. Jesus não está falando isso só para que ele acredite no milagre que ele vai fazer. Jesus esperou a menina morrer primeiro, para depois dizer isso, para que fique bem claro, a nossa esperança em Deus não é só para que Deus nos livre da morte, como nós cantamos no Salmo, preservastes minha vida da morte. É verdade, várias vezes, nós não temos consciência, mas várias vezes Deus, nosso Senhor, já nos livrou da morte, porque o nosso pecado, um só pecado mortal é capaz de nos fazer merecer a morte, não só a morte do corpo, mas a morte eterna. Então Deus já nos livrou inúmeras vezes da morte. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz, basta ter fé, não só para esse milagre de preservar da morte do corpo, e sim para que nós creiamos na vida após a morte, na vida eterna. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos afirma que logo após a morte vem o julgamento, carta aos Hebreus. Então, nós não cremos na reencarnação, nós não cremos que as almas estão mortas, estão em coma. O mistério
que a palavra de Deus revela sobre a morte é esse: no momento da nossa morte, a alma se separa do corpo e comparece perante o tribunal de Cristo, onde é julgada. E ali já é definido o nosso destino eterno. Os que morrerem em estado de santidade perfeitíssima já vão direto para o céu e já começam a reinar com Cristo na glória, contemplando a face de Deus. Nós outros que somos pecadores, provavelmente não vamos direto para o céu, porque nós teremos muitas contas para pagar, muitas penas para acertar. Passaremos pela purificação, nós chamamos de purgatório, e que é um processo sofrido de purgar. É o que acontece com o ouro quando é tirado da natureza. O ouro bruto, cheio de impureza, precisa passar pelo fogo para que o verdadeiro, o puro ouro saia do meio daquela sujeira toda. Assim acontecerá então, depois da nossa morte, aqueles que não somos santos, passaremos por essa purificação. E por isso nós rezamos em cada Eucaristia pelas almas que padecem do purgatório, por esses irmãos falecidos que estão sofrendo, porque essa purificação dói, mas na esperança. Quem está no purgatório já está salvo, vai para o céu, não há mudança no destino, tudo está definido no momento da nossa morte, quando comparecemos perante o tribunal de Cristo no juízo particular. O juízo final é outra coisa. O juízo final é no dia da ressurreição do corpo, quando Jesus voltar na glória, lá no fim do mundo. Então são dois juízos: o juízo particular, imediatamente após a morte, e o juízo final, quando então a alma se reunir ao corpo e nós então ressuscitarmos como Cristo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao bom Deus nesta Eucaristia que Ele alimente a nossa esperança na vida eterna, porque, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, se é para esta vida que nós colocamos a nossa esperança em Cristo, nossa fé em Cristo, nós somos os mais dignos de pena. Nossa fé em Cristo não é para essa vida, não é para Cristo resolver os nossos probleminhas aqui passageiros da terra que Ele veio ao mundo, não. Nosso Senhor morreu por nós para nos dar a vida eterna, e é isso que nós devemos buscar quando vimos a missa, quando buscamos a confissão, a unção dos enfermos, os sacramentos todos. Nós devemos desejar o céu. Vivemos numa sociedade muito materialista, muito horizontal, e nós corremos o risco o tempo todo de ser infectados, contagiados por essa praga que é o materialismo, que nos faz pensar que tudo consiste aqui na terra. Temos que esgotar cada momento, viver intensamente. Os filmes todos de Hollywood trazem essa mensagem final: aproveite a vida enquanto é tempo, porque ela acaba, porque tudo vai acabar. E quantas vezes nós assistimos esses filmes, essas novelas, e concordamos, achamos bonito, é isso mesmo, deixa eu viver minha vida, deixa eu aproveitar, porque a vida é curta. Não, querido, a vida não é curta, a vida é eterna. Você nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir. Essa é uma boa notícia e uma má notícia, você que decide. É boa se você decidir viver essa eternidade com Deus, mas se você escolher viver sem Deus, é terrível. É uma vida eterna afastada da luz, afastada do bem supremo que é Deus nosso Senhor. Que Deus nos livre da morte eterna, irmãos. Que Deus nos faça desejar e correr atrás da vida eterna, da vida sem fim, a vida dos santos no céu. Que todos nós que participamos dessa Eucaristia saiamos dessa missa um pouco mais preparados para morrer. Que Deus nos dê uma boa morte. É um tema que a gente não gosta muito de falar, né? Mas é isso, uma boa morte. E o que é uma boa morte para nós cristãos? Não é morrer dessa forma ou daquela forma. A forma é que Deus é que sabe. Boa morte é morrer estando em paz com Deus, estando em estado de graça. Isso que é boa morte. Que Deus nos dê essa graça. Como nós rezamos cada Ave Maria: rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Aquela hora será decisiva. E nós não podemos deixar para depois a nossa mudança, nossa conversão, porque não sabemos quando a morte virá.
poucos têm o privilégio de ter uma morte tranquila e aos poucos, tendo tempo de receber os últimos sacramentos e de pedir perdão às pessoas que precisam pedir perdão, se reconciliar e dizer eu te amo para quem a gente precisa dizer. Poucos têm esse privilégio. A maioria de nós aqui será levada assim no susto. De repente, quando abrimos os olhos, o que é isso? É a luz da UTI? Não, é a luz do juízo particular. Estou diante de Cristo. Agora não tem mais tempo, agora não tem mais jeito. O que eu fiz da minha vida está feito. Queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa fé. A vida que Deus nos deu não terá mais fim. Não deixaremos de existir, nunca mais. Ou no céu ou no inferno, nós estaremos sempre vivos para Deus que nos ama.